Mulheres Cristãs em Ação, pastora Clarice. E hoje eu vou começar a trabalhar o Complexo de Cinderela. Este livro fascinante, escrito por Colette Dowling, uma escritora americana, que nasceu em 1938 e em 1981, ela colocou este livro à disposição para que a gente pudesse ler e está disponível em sites e livrarias para ser comprado. E ela conta a história da vida dela, de como por um grande período ela estava desanimada, triste, depressiva, sem conseguir trabalhar, sem conseguir colocar em prática tudo aquilo que ela acreditava. Ela teve 2 casamentos. O primeiro casamento teve 3 filhos, e enquanto, depois que se separou, trabalhava para sustentar os 3 filhos, escrevia, era uma escritora de renome, conseguia se manter sendo escritora e, enfim, viveu a sua vida de forma normal, como qualquer outra mulher que, de repente, não tem mais marido e precisa se sustentar. Já que o primeiro marido dela era um homem bastante doente e não tinha como se sustentar. Então ela mesma teve que fazer essa procura de trabalho e teve que sustentar a casa e teve que sustentar a sua família. Depois de 4 anos, nesse período de 4 anos, então, todo esse trabalho que ela teve, toda essa, como escritora, né, conheceu seu segundo marido. E aí algo muito interessante aconteceu. Ela se casou, foi morar num lugar muito bonito. Ele era um homem muito inteligente, também era um homem que tinha condições boas, financeiras boas, de sustentar ela e as crianças. E aí aconteceu um fenômeno contrário. Ela deixou de produzir, não conseguia mais produzir, viveu às custas desse seu segundo marido. E também, então, começou a se sentir muito depressiva. Começou a se sentir que não estava conseguindo se valorizar a si mesma. Esperou por um longo período para viver uma nova história de amor e, no entanto, esta mulher não conseguiu perceber o que estava acontecendo. Na caminhada é que ela foi percebendo que a vida dela não era mais a mesma, ela não conseguia mais produzir. Eu vou começar a ler o capítulo 1 para vocês, o desejo de salvação, um pedacinho só para que você tenha uma noção de como a Colette estava se sentindo. Estou só, no 3º andar de nossa casa, de cama, em razão de uma forte gripe, tentando evitar que a doença passe aos outros. Sinto o quarto grande e frio, e com o correr das horas, estranhamente inóspito. Começo a recordar a garotinha pequena, vulnerável e indefesa que fui. Ao cair da noite, já me sinto imprestável, não tanto pela gripe quanto pela ansiedade. O que estou fazendo aqui, tão solitária, tão distanciada dos outros, tão insegura? Me pergunto a mim mesma, que coisa estranha ver-me tão perturbada, afastada de meus familiares e de minha vida tão ocupada e frenética, desligada. O fluxo de pensamentos se interrompe e reconheço, eu sempre estou só. Cá está, sem aviso prévio, a verdade ignorada às custas de tanto dispêndio de energia. Odeio estar sozinha. Gostaria de viver como os marsupiais, dentro da pele de uma outra pessoa, de outro, né? Mais que o ar, a energia e a própria vida, o que quero é estar segura, acalentada, cuidada, e espanto-me por descobrir que isso não é nada de novo. Isso vem sendo parte de mim há muito tempo. Desde aqueles dias passados na cama, aprendi que há muitas mulheres como eu. Milhares e milhares de nós, criadas de um modo tal que nos impossibilita encarar a realidade adulta de que toca a nós. Apenas a responsabilidade por nós mesmas. Podemos até verbalizar essa ideia, mas no íntimo não a aceitamos.
Tudo na forma de sermos educadas continha a mensagem de que seríamos parte de alguma outra pessoa, que seríamos protegidas, que seríamos sustentadas, alimentadas pela felicidade conjugal até o dia da nossa morte. É claro que, uma a uma, descobrimos, cada uma de nós, com os instrumentos respectivos, a mentira dessa promessa. A Colette, ela teve uma inspiração, né, de que tudo aquilo que ela foi, do modo como ela foi criada, não era real para todas as mulheres, e também não foi real para ela. Ela se casou e teve que sustentar a família, porque o marido era muito doente. Ela não tinha outra alternativa. Ela foi obrigada a trabalhar. Mas ao mesmo tempo que ela foi obrigada a trabalhar, ela também tinha prazer de trabalhar, porque ela gostava daquilo que ela fazia. No entanto, quando ela conheceu o seu segundo marido, ela percebeu que aquele sentimento que ela tinha, a educação que ela teve, que nós todas tivemos, ela não era a realidade da nossa vida. Nós não seríamos protegidas para sempre. Nós teríamos dificuldades na nossa vida, estando casadas. Não seria assim que o nosso marido ia prover tudo o que a gente quisesse. Isso é injusto com o nosso marido. Aquelas que têm marido, eu que tenho marido, sou bem casada, tenho um ótimo marido, tenho um pai maravilhoso dentro de casa, um homem que é um pai maravilhoso. Como é que eu posso exigir dele tudo aquilo que eu quero? Isso é totalmente injusto, pois eu sou capaz de prover também as coisas que eu quero. Eu sou capaz de trabalhar, eu sou capaz de ser, eu tenho potencial para ser uma mulher ativa, para ganhar o meu próprio dinheiro. Por que eu devo ficar nas costas do meu marido? Qual é a razão para isso? Eu fui educada dessa maneira? Na verdade, eu não. Então, eu aprendi desde muito cedo mesmo, e os meus irmãos também, minhas irmãs, né? 12, 13 anos eu já estava trabalhando e já estava me ajudando a sustentar a casa, porque a minha mãe tinha filhos pequenos e não podia sair para trabalhar, era mais fácil depois com 12, 13 anos eu sair para trabalhar. Então, não foi o meu caso, mas é o caso de muitas mulheres que eu atendo. Quando as mulheres, elas querem marido perfeito, o príncipe encantado, o complexo da Cinderela. Nós somos, na maioria de nós mulheres, nós somos criadas para esperarmos o príncipe encantado. E então usufruirmos dele todo o reino que ele tem, tudo que ele tem de bom, a coroa, o reino, o cetro, empregados, roupas maravilhosas, tudo na mesa, porque eu quero ser uma princesa, afinal de contas. Eu quero viver neste mundo, num palácio com meu príncipe, porque eu quero ser uma princesa. Então, o complexo de Cinderela, ele é um assunto bastante importante ainda hoje. Nós temos uma geração de mulheres mais jovens que já não pensam mais assim como nós. Será que isso é verdade? Não é verdade. Muitas mulheres jovens, muitas meninas de 20, 30 anos, 15, 18 anos, estão esperando pelo príncipe encantado, não estão se preparando para a vida, caso seus maridos fiquem doentes, caso seus maridos morram, como que elas vão se sustentar, como que elas vão se sustentar a casa. Então, o complexo de Cinderela, ele ainda norteia o nosso imaginário, vamos dizer assim. Nós ainda, mulheres, nós ainda temos essa alegoria dentro da nossa cabeça. Nós ainda temos esse desejo de casar com o príncipe encantado. Uma coisa é casar com o príncipe encantado, que vai me dar tudo. Mas eu não só quero as coisas materiais, eu também quero que ele me ame, eu também quero que ele me trate bem, eu também quero que ele me dê tudo o que eu quero. Enfim, ele não é só um príncipe, ele é o homem perfeito. Eu idealizo um homem perfeito para minha vida e é com este homem que eu quero casar. Só que o problema é que este príncipe encantado, ele não existe.
E então eu entro numa furada. Eu não estou preparada para viver a minha vida, para viver a vida com os meus filhos, para viver a minha vida comigo mesma. Eu não estou preparada para viver a minha vida comigo mesma e enfrentar as dificuldades que eu vou ter na vida. Então é sobre isso que o Complexo de Cinderela fala. E esse aqui é uma pequena parte do livro e que eu vou sempre de novo estar repetindo, lendo algumas partes para vocês, para que a gente se intere e até fazendo algumas lives sobre o assunto, né? Para que todas fiquem inteiradas sobre esse assunto tão importante ainda nos dias de hoje. Como que nós devemos educar as nossas filhas? Como que nós devemos educar os nossos filhos? Eu estou educando o meu filho a ajudar a sua esposa? Eu estou educando a minha filha a ajudar o seu marido? Esta deveria ser a realidade. Sempre deveria ter sido assim. Mas faz muito pouco tempo, na verdade, né? Conforme ela, a partir dos anos 70, que essa realidade começou a mudar. Mas hoje, o mais importante deles, como que você se vê? Você que está sozinha, está procurando marido, está esperando pelo príncipe encantado? Analise essa situação. O teu príncipe encantado é um homem como outro qualquer, é um ser humano como outro qualquer. Tem sonhos, tem desejos, fica doente, tem necessidades como nós mulheres também, né? E nós precisamos observar em que mundo que nós estamos vivendo e o que nós queremos. Então até o próximo momento que a gente vai falar sobre isso.